Já estamos de volta. Aqui o intervalo realmente é muito rápido. Começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques. Turma, boa noite para você. Falar bom dia. Boa noite para vocês. Boa noite, Olavo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Boa noite, Olavo, John. Boa noite a todos vocês aí. Tem hora que, vou te dizer, que chegando quinta-feira, vai chegando já quase o fim de semana. Eu falo que quinta-feira é uma véspera de sexta-feira, a gente já vai assim, né, aliviando. Fica leve. Já. Esquecendo até que... né? É verdade. Vamos lá. John, corre nos bastidores a possível troca no comando do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, aqui no Maranhão. Isso pode implicar em alterações nos planos do Palácio dos Leões? É uma coisa até surpreendente, Olavo, essa questão da mudança do comando do PSB no Maranhão. O PSB que a gente fala é o PSB de bola, né? PSB de bola. O que aconteceu no dia de hoje? A informação que surge é que a senadora Ana Paula Lobato, ela conversou com o presidente nacional do PSB, que é o João Campos, né, prefeito de Recife, e lá ficou praticamente encaminhado e acertado que a Ana Paula Lobato, ela assumirá o PSB e, segundo informações, já no começo de agosto do próximo mês. Obviamente, ela estava ali na conversa acompanhada do esposo, deputado estadual Otelino Neto, e que a gente já até tratou aqui recentemente de que o Otelino perdeu Solidariedade. O partido do Otelino era Solidariedade, vocês lembram, né? Era. Solidariedade que entrou com várias ações, inclusive no STF, questionando a escolha de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e que, de uma hora para outra, o Solidariedade praticamente desistiu dessa AD. E isso aconteceu porque, por conta da Federação Solidariedade PRD, o comando do partido fica no Maranhão com Marreca, não é? O deputado Marreca. E o Otelino, portanto, aí não teria que sair do Solidariedade. O partido já não era mais estaria no comando dele. E agora surge a informação de que o PSB, partido do governador Carlos Brandão, seria, portanto, aí o destino da senadora Ana Paula e do deputado Otelino Neto. Eles passariam, portanto, a comandar o PSB no Maranhão. Né? O PSB, que hoje é o partido do governador Carlos Brandão, PSB, que é o partido da presidente da Assembleia, Iracema Vale, PSB, que é partido de vários deputados, partido de vários prefeitos, né? Ou seja, aí o que a gente vê, caso isso se confirme, é que o PSB, entrando o Otelino, entrando a senadora Ana Paula hoje que está no PDT, haveria de certa forma a debandada dos aliados do governador Carlos Brandão, começando por ele, né? Sim. Começando por ele próprio. O Brandão sairia do PSB. Não há dúvidas. A Iracema, os aliados, os deputados, todos sairiam do PSB. E migrariam para um outro partido, que poderia ser o próprio MDB, União Brasil, né? Federação União Brasil, PP. Partido também que não falta para o governador Carlos Brandão se filiar, assim como a Iracema Vale, né? E já nesse caminho de volta, de retorno para o PSB, além da senadora Ana Paula, entraria o Otelino, entraria os dinistas. A gente sabe hoje, Olavo e Ricardo, que os dinistas praticamente estão sem partido, não é? Sim. Perderam Solidariedade. O PCdoB foi até desautorizado, a gente falou isso ontem, desautorizado pelo PV e pelo PT, na federação, porque questionou, quis entrar com o nome escuro daquela ação da Assembleia, da eleição do Conselho de Tribunal de Contas, e aí então eles estão procurando espaço, e esse espaço seria o PSB, comandado aí pelo Otelino e pela senadora Ana Paula. E John, os dinistas que lá estavam, ou estavam na iminência de deixar o partido, devem continuar, o próprio Carlos Lula, por exemplo. Dando só exemplo, né? O Carlos Lula. Acho que o Francisco Najib também dá por lá, né? Acho que sim, também. Francisco Najib, o Najibinho. Rodrigo Lago não? Não, Rodrigo Lago PCdoB. PCdoB, né? Acho que Leandro Belo também é por lá, não lembro se Leandro Belo é por lá, né? Então tem uns dinistas que estão no PSB que iam sair e devem ficar, né? Se isso confirmar. E os palacianos que estão no PSB devem sair para outro partido, caso se confirme a Ana Paula e o Otelino assumindo o PSB do governo Carlos Brandão. Lembrando que o governo Carlos Brandão faz parte da executiva nacional do PSB, que foi eleita recentemente quando o João Campos assumiu, né? E agora, essa reviravolta toda, não é? E essa reunião teria acontecido hoje, viu, Olavo e Ricardo,
essa reunião da senadora Ana Paula com o presidente nacional do PSB, o João Campos, e, claro, com a participação também do Otelino Neto. Agora, vê aí como é o jogo de xadrez, é a mexida de pedra, né? É em se confirmando isso, e o deputado Otelino Neto conversou comigo, John e Luísa lá no expediente final, daqui a pouco a gente vai chamar o vídeo. É só para eu concluir aqui que é o seguinte, mexeu aqui uma pedrinha, muda a configuração do cenário, né? É aquela história que eu sempre falo, eu até não lembro, não sei se é do Ulisses Guimarães a frase, que política é como nuvem, né? Você olha, baixa vídeo, quando volta já mudou. Em se confirmando o comando do PSB no Maranhão para a senadora Ana Paula Lobato, a pré-candidatura do Felipe Camarão ganha fôlego, né? Porque aí não vai mais o Lula chegar, não, turma, vamos sentar aqui, vamos... Peraí ainda, Lula, nós temos aqui o campo da esquerda todo conosco. Aí ganha musculatura. Aí a pré-candidatura do Camarão em se confirmando o comando do PSB para a senadora Ana Paula, ela passa a ser extremamente competitiva. E o Otelino não bateu o martelo, mas confirmou agora há pouco no expediente final que de fato não é fake news, né? É notícia. E que há a conversação e pode sim a Ana Paula assumir o PSB. A gente tem aí um trecho, então, dessa entrevista que foi concedida ao expediente final. Vamos acompanhar. Ricardo, boa noite. Você me pegou aqui de surpresa, eu não sabia que estava ao vivo. É por isso que eu avisei. Mas não foi com má intenção não, viu, deputado? O senhor me conhece, sabe? Tenho certeza disso. Mas olha, deixa eu lhe dizer. Existe uma tratativa, houve uma tratativa com a senadora Ana Paula e comigo quanto à possibilidade dela ir para o PSB. Não existe nada definido, nem por mim e nem por ela, mas evidentemente que essa possibilidade é algo importante. O PSB é um partido deste campo que nós militamos, o campo popular, um partido de centro-esquerda, partido que compõe, um partido importante para o Brasil e até outro dia tinha uma participação muito importante e exitosa na política do Estado. Então as tratativas estão acontecendo, respondendo objetivamente. Aí então, a confirmação, não é, Ricardo? É isso. E é isso que o John falava, né? O John vinha antecipando esse cenário da saída, ou provável saída da senadora Ana Paula do PDT, mas a tendência, o que se desenhava, né, e que se falavam nos bastidores, é que ela ia para o PSD, D de dado, que é o partido do prefeito de São Luís, Eduardo Braide, né? Só que você vê como muda a circunstância do jogo político, né? Um jogo de xadrez. Ela deve sair do PDT, mas ir para o PSB, B de bola. O que pra gente, até pro John, que é um especialista em bastidor, não deixa de ser uma surpresa, porque o presidente do PSB no estado é o governador do Maranhão, é o Carlos Brandão, que é da Executiva Nacional, né, John? Segundo informações, Ricardo, o combinado lá da senadora Ana Paula com o presidente nacional, João Campos, é que ela assuma já no começo de agosto. E que nos próximos dias o governador Carlos Brandão será comunicado disso. Pelo menos foi o combinado, não é aquela coisa, ficou encaminhado dessa forma. Dele conversar, né, o João Campos comunicar ao governador dessa decisão. Agora sim, as coisas mudam de uma hora para outra, né? Acho que não sei se o governador Carlos Brandão tem interesse ainda em conversar depois disso, né? Dele ser informado pela imprensa, não é? Obviamente que os movimentos já estavam acontecendo há um bom tempo. Isso não é de uma hora para outra. Não. Já até soube essa informação, vão tomar o PSB do Brandão. Ele também já tinha ouvido falar essa história. Mas só que era com Siqueira, né? Sim. Que era o antigo presidente. Agora nós temos outro presidente do PSB nacional, que é o João Campos. Que é um mais de esquerda, que o pai dele sempre foi muito
era amigo do Flávio Dino, né? Na época, governador. Conhece o Maranhão, o João Campos conhece a política do Maranhão. O pai dele esteve aqui em algumas oportunidades, vocês lembram, não é? Sim. Com o Flávio Dino. Então, ele sabe realmente o que acontece aqui no estado. Agora, Ricardo, antes de ir para o próximo assunto, quero só tirar uma dúvida, inclusive uma dúvida que foi de uma telespectadora. Ela falou, ela marcou muito que você falou há umas 3 edições aqui da nossa resenha, de que a candidatura do Felipe Camarão teria enfraquecido, seria praticamente inviável. E aí você falou agora há pouco que essa possibilidade de migração para o PSB poderia dar um fôlego, poderia reanimar a pré-candidatura de Felipe Camarão. E aí eu aproveito para tirar a dúvida da telespectadora. Por que você se posicionando esse pensamento em relação ao enfraquecimento da candidatura dele e agora uma elevação, uma possibilidade de ânimo? Porque na conjuntura atual, né, o Camarão sem a anuência do Palácio dos Leões praticamente não tem grupo, né? Vai sair o quê? O PT e o PCdoB? Né? Cadê o grupo? Cadê a turma no interior do estado? O próprio argumento para convencer o Lula de uma candidatura do PT no Maranhão sem a anuência do governador Brandão, que é o grande aliado hoje do Lula aqui no estado. Agora, com essa mudança, essa mudança de comando no PSB, aí ganha musculatura, porque você vai se argumentar para o Lula o seguinte: Lula, peraí, o nosso campo está todo com o Camarão, então não tem mais por que a gente não ter uma candidatura eminentemente de esquerda, que seria a candidatura do Felipe Camarão. Agora, o que pode acontecer nesse imbróglio, caso se confirme esse cenário? Vejam, esse é o cenário que eu estou prospectando com base nos dados de hoje, base nessa notícia aí de mudança do comando do PSB. O que pode acontecer? É o Lula dizer, tá bom, sai a candidatura do Camarão, sai a candidatura lá do Orleans e vamos para a luta. Ele vai ficar com os 2 palanques, talvez não venha nem no Maranhão, né? Talvez não venha nem no Maranhão, que é um dos principais, se não o principal reduto do lulismo. Aí, tá explicado então. Você manda a pergunta para a gente, questiona e a gente, obviamente, repassa aqui para os nossos comentaristas, o John e o Ricardo responderem, que sempre fica alguma questão e a gente, quando eu me lembro aqui, eu repasso para eles. E a gente até, só para fechar, viu, Olavo? A gente até falava agora há pouco no expediente final, eu, John e Luísa, o seguinte, se tiver de fato a confirmação dessa mudança de comando no PSB, a conjuntura muda de tal forma que a disputa eleitoral passa a ter 3 candidaturas competitivas, né? Que seria a do Orleans, a do Camarão e a do Laésio Bonfim, com a possibilidade de ter uma 4ª. Caso o Eduardo Braide renuncie ao mandato de prefeito e decida colocar o nome dele nesse jogo sucessório do Palácio dos Leões. Quer dizer, muita coisa ainda vai acontecer, muita coisa ainda vai mudar. Tudo que a gente fala hoje aqui não é definitivo. A gente fala com base na informação da foto do momento. Do momento, isso mesmo, atual. E, inclusive, comentaram também em relação ao candidato Laésio. A gente fala muito das movimentações aqui dos candidatos que estão, por exemplo, na iminência de mudar de partido, essa coisa toda, como é o caso da senadora, enfim, a conjuntura. E aí perguntaram por que o Laésio? Porque geralmente a gente não tem informação de movimentação dele, né, John? Porque às vezes você não tem informação e aí não tem notícia, né? Exato. O Laésio até se mudou, tem passado um tempo aqui em São Luís, viu? Até que fixou residência aqui para passar uns dias na capital, para tentar articular, né? Receber lideranças, conversar. Mas assim, a gente pouco sabe das agendas dele. A gente sabe, muitas vezes ele publica na rede social dele, mas são opiniões. Opiniões sobre a política nacional, sobre a política local, faz alguns comentários contra o governo do estado, né? Sobre as candidaturas. Mas assim, de agenda política a gente não sabe muito em relação lá, mas o que tiver dele a gente também vai falar, né? Se tiver algum fato, alguma declaração dele, como a gente tratou das outras vezes, mas a gente está acompanhando todos, né? Sem distinção, acompanhando todos os pré-candidatos do estado do Maranhão. Agora sim, é como o John sempre fala, né? O Laésio,
desses nomes que estão postos aí, é o único que não depende de ninguém para ser candidato, né? Ele já tem um partido, tem um grupo dele fechado. Vamos lá, o Orleans depende do tio, o governador Carlos Brandão, ficar até o final do mandato e, de fato, apoiá-lo. O Camarão depende da anuência do Lula. O Eduardo Braide depende de ele renunciar ao mandato de prefeito aqui da capital. O Laércio não depende de ninguém. O Laércio vai ser candidato, faça sol ou chuva. Independentemente, qualquer cenário, ele vai sair, né? Candidato. Pelo menos a título de hoje. Ó, a Ângela, lá do bairro do São Raimundo, tá ligada no nosso Tá Na Hora. Obrigado, Ângela, no nosso zap 21069403. Quem também tá com a gente, o melhor trio de política do Maranhão. Opa, muito obrigado. Quem tá falando aqui tá escrevendo. Davi Mamed Carvalho, Ataí, deve ser Ataíde, será? Tá, obrigado, viu, pelo elogio e pela audiência também, por acompanhar aqui o nosso Tá Na Hora. Lembrando que o vice-presidente é do PSB, ó, lembrança aqui, ó, o Alckmin, né, o vice-presidente do Brasil. Verdade. Será se o vice tem mexido nesse jogo? E aí, é o Fábio Oliveira que está perguntando. Será que tu acredita, John, que o vice-presidente tenha mexido, tenha feito alguma coisa? Eu acho que foi outra pessoa que mexeu, viu? Mas não foi ele? Não foi ele, não. Não passou pelo vice-presidente, não. Né? Ó, alguém quer ser presidente um dia. E a gente segue aqui com a nossa pauta. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que enfraquece as regras para o licenciamento ambiental e entre os que votaram a favor do projeto, teve algum maranhense, Ricardo, em relação a esse projeto? Teve sim, viu, Olavo? É um projeto que enfraquece de fato, né, a defesa do meio ambiente. Eu tenho criticado essa história aí do governo. O governo faz uma fala lá para fora do país, uma fala internacional, dizendo que é o baluarte defensor do meio ambiente. Vem aí a COP30, mas eu não vejo o governo com essa vontade toda de fato preservar o meio ambiente. Nos nossos deputados, esse projeto de licenciamento ambiental, ele foi aprovado na madrugada de ontem para hoje, ou seja, na calada da noite. Teve deputado que votou pelo celular. E nós tivemos aqui, ó, o Alan Garcês votou sim, o Aloysio Mendes votou sim, a Amanda Gentil votou sim, o Kleber Verde votou sim, a Detinha votou sim, o Duarte Júnior votou sim, o Fábio Macedo votou sim, o Josimar Maranhãozinho votou sim, o Josivaldo JP votou sim, o Júnior Lourenço não votou, o Juscelino Filho votou sim, o Marreca Filho não votou, o Márcio Neiser votou sim, o Márcio Gerri votou não, o Pastor Gil votou sim, o Pedro Lucas Fernandes não votou e o Rubens Pereira Júnior não votou, né? Ou seja, apenas dos 18 deputados do Maranhão, apenas um e o foi do Rocha, contrário, né? E o do Rocha não votou. O Hildo Rocha também não votou, perdão. O Hildo Rocha também não votaram, né? O Hildo Rocha, o Júnior Lourenço, o Marreca Filho, o Pedro Lucas e o Rubens Pereira, né? Os demais votou sim. O único que votou contra foi o Márcio Gerri, né? O velho Márcio Gerri de guerra, né? Lutando aí pela preservação do meio ambiente. Mas é assim, o meio ambiente é só discurso internacional, que tem dinheiro para preservar a Amazônia, que o Brasil vai defender a Amazônia. Não vai. Passou a COP30, eu até duvido se a Marina Silva continue no governo, porque o IBAMA já deu um relatório, né, atestando da possibilidade de um grave dano ambiental com a exploração da margem equatorial. Mas a turma já está aí, né, passando pano, aliviando para ver se derruba esse parecer, na verdade um parecer do IBAMA. Deixa eu fazer uma citação aqui, rapidinho. Fica à vontade. Agora há pouco, quando eu liguei para o deputado Otelino, lá no expediente final, eu liguei sem avisar, né? E a gente brincou lá no ar, eu digo, eu tô ligando aqui, mas a gente está no ar e tal. E ele está agora assistindo a gente. Opa. E está dizendo aqui, eu estava ouvindo o programa aqui e rindo da situação. Totalmente surpresa. Aí botou aqui um kkk. Deputado Otelino, você tem o nosso respeito sempre. Muito obrigado.
É isso, Ricardo né? conseguiu dar o break news, não é? É porque eu não tenho mais idade de dar furo, né? Furo é pro jornalista novo como o John, que dá furo todo dia de reportagem. Furo de reportagem. Isso é um jargão do jornalismo, né? Sim, mas é isso que a gente está pensando mesmo. Não tem outro pensamento não, Ricardo. Eita, minha gente, vamos lá. Ó, quinta-feira, hein? Vamos ali. Olha aí, a alfinetada, ó, que o Adalberto pediu ontem. Foi. Já deu a alfinetada dele ali, né? No John. Vamos lá, então. Por falar em Câmara, é difícil levar a sério às vezes o Ricardo, né? Teve com cada um, eu nunca deixei a quinta série. Pois é, o projeto de lei que aumentaria de 513 para 531 o número de deputados federais a partir da próxima legislatura foi vetado pelo presidente Lula, John? Foi vetado, não é? É um aumento de 513 para 531 deputados, ao custo aí de mais de 60 milhões, 70 milhões por mês, né? Esses deputados custariam. E o Lula vetou e jogou a bola para a Câmara. A relação já não é boa da Câmara, do Congresso com o Lula, né? Questão do IOF. E o Lula vetou esse aumento de deputados federais. Para você ter uma ideia, aumentaria de 513 para 531 e um deputado federal custa, viu, com tudo, R$602 mil por ano. Um deputado federal. Poxa. Se aprovasse 531, são 602 mil por ano, não é? Um deputado federal custa. E os deputados recebem, portanto, o salário base é de 23 mil. Ao longo de um ano, o custo total de um deputado é 625 mil reais. Somando o salário dos 513 deputados, o valor chega a 321 milhões de reais aos cofres públicos. Meu Deus, é muito dinheiro e com essa informação, chocados com isso e torcendo para que não aumente, mas não, hein? Já basta, meu Deus do céu, a gente acha que tem que diminuir, tá demais. Obrigado, senhores, pela audiência, você aí do outro lado e vocês aqui pela participação. Opa. Sempre uma honra. Até amanhã.